Olá, meus queridos, bom dia, paz do Senhor. Hoje a gente vai falar do assunto das duas casas de Israel, Reino do Norte, Reino do Sul, casa de Judá e casa de Efraim ou casa de José. Vamos falar do povo de Daniel, das 70 semanas, da oração de Daniel. A gente vai falar de algumas coisas aqui no capítulo 9 de Daniel, tá? A gente vai até o versículo 24, se Deus permitir. E se o vídeo não ficar tão longo, tá? A gente vai falar aqui deste assunto. Não percam, eu quero até deixar uma dica. Não percam o vídeo anterior, tá? Não deixem de assistir o vídeo anterior que eu falei de Zacarias no capítulo 4, de uma galera que despreza o dia dos humildes começos, tá? Não deixe de assistir esse vídeo, ele é tremendo, né? Deus falou com a gente de forma poderosa ali naquele vídeo, tá? Tanto antes da gravação, quanto durante a gravação e depois da gravação, como, né, a gente gosta de rever, Deus continua falando conosco, né? Então é um vídeo foi muito abençoado, né? Eu vejo muita luz naquele vídeo, tá bom? Não que os outros vídeos não tem luz, que Deus não tá, entende? Mas ali ficou uma mensagem meio que específica para um grupo distinto de pessoas, né? Então eu aconselho você a rever, quem não viu, né? Aí lá e ver, conferir esse vídeo, né? Então, capítulo 9 de Daniel, a gente vai falar da oração de Daniel, né? De algumas coisas relacionadas a Daniel, a fé de Daniel, no que Daniel pensava, no que Daniel meditava, qual era a maneira de Daniel examinar e estudar as escrituras, né? Então vamos lá. Versículo 1, capítulo 9, versículo de número 1. No primeiro ano de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus, né? A época de Ciro, a dinastia Ciro, dominou a Caldeia, né? Todo o território de Nabucodonosor, derrubou a Babilônia. Então os Medos passaram a governar, né, esse império, né? E aqui ele está dentro de uma dinastia, né? Um dos reis, né, dos Medos, chamado Dário. São vários Dários, tá? Não é só um Dário, não é só um Assuero, não é só um Xerxes, tá bom? São dinastias, né? E Daniel pegou um trechinho aí, né? Ele viveu uma época referente a essa época, tá? E diz assim, ó. É um detalhe importante, né? Um dado importante, mas é histórico, tá, querido? A gente não tem como comprovar isso 100% de certeza, biblicamente falando, né? Daniel morreu, olha só que interessante, Daniel morreu, né? No ano seguinte, Ciro vai fazer o decreto para o povo sair do cativeiro e ir lá e reedificar Jerusalém, né? Ou seja, toda a profecia que Daniel profetizou, no ano seguinte começa a dar cumprimento, né? A gente não tem certeza 100%, né? Mas o fato é que Daniel profetizou e aconteceu, né? Mas eu acho muito interessante esse dado histórico, né? Então vamos lá, né? No ano primeiro do reinado de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. Verso 2. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos, né? Eu já tenho alguns vídeos falando desse ponto aqui que Daniel está falando, que Deus usa o número 70 para fazer uma referência em todo o período de cativeiro, tanto do povo judeu quanto da casa de Israel, Reino do Norte. Ele fala 70 anos, mas na verdade vai atingir até a volta de Jesus, né? Porque somente quando Jesus voltar é que todos o seu povo, toda a galera que vai sair do cativeiro, né? Então a gente precisa compreender esse dado importante aqui de 70 anos, né? E Jeremias no capítulo 25, se não me falha a memória, vai tratar desse ponto. Quando se completarem o número de os 70 anos de cativeiro do povo, né? Diz assim o Senhor Deus que ele vai destruir o rei de Gaza, o rei do Líbano, o rei de Tiro, o rei de Sidom, o rei da Síria, o rei da Arábia Saudita. Ele vai falar de todas as nações, né? Mas vai aniquilar, vai destruir inclusive o rei da Síria, né? Que a gente sabe que é uma tipologia do anticristo, é para falar do anticristo. Vai subjugar todos os reinos da terra, quando se completarem os 70 anos, né?
A mesma forma se utiliza para falar da Babilônia, da grande prostituta, né? Quando se completarem os 70 anos, Deus se lembrará da prostituta, da meretriz, né? Isso já vai estar lá em Isaías 23, você vai encontrar essa expressão. 70 anos para falar da prostituta. E Apocalipse 18 vai estar a expressão lá. E Deus se lembrou da grande Babilônia, da prostituta. Então esse número 70, na boca dos outros profetas, não só Isaías, como Jeremias, como o próprio Daniel está fazendo uso aqui, Ezequiel vai fazer uso, outros profetas vão fazer uso do número 70, mas para atingir até a volta de Jesus. Só o termo 70 semanas já são indícios de você olhar para o futuro. As 70 semanas não ficou uma semana restando para a última semana, ou seja, lá para o tempo do fim, mas são 70 semanas, né? O que é 70 semanas? Entende? É um período muito curto, né? Mas na linguagem profética atinge até a volta de Jesus. Ok? Verso 3. Voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Então esse verso 3 aqui é muito tremendo, né? Muito profundo. Voltei o rosto para o Senhor. Quando é que eu volto o rosto para o Senhor? É quando tudo que se refere a Deus está em primeiro lugar na minha vida. Eu deito e acordo pensando na palavra de Deus. Eu medito nela de dia e de noite. Qualquer coisa que vier a acontecer na minha vida, qualquer coisa que eu preciso fazer vai ficar em segundo plano. Deus está em primeiro lugar. Então eu voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplica, né? Isso fala de relacionamento. Com jejum e pano de saco e cinza, fala de humilhação, né? Que inclusive eu aprendi recentemente que o jejum, na verdade, é o mesmo que se humilhar. E o se humilhar e jejuar é o mesmo que afligir a alma, né? Então, quando Deus exige dos israelitas, através das festas solenes, né, nos tempos determinados, para eles afligirem sua alma, inclusive na guarda de sábado, afligir a alma é jejuar com pano de saco e cinza. Humilhar-se, entende? Se humilhar, é o famoso ditado, cair com a cara na terra, entende? Cair mesmo, se jogar para o chão, buscar o Senhor, se humilhar, né? Lá no Novo Testamento tem vários textos que vai mostrar isso, né? Essa humilhação aplica-se para um jejum, buscar a Deus em jejum, né? Se humilhar, afligir a alma. E esse se jogar no chão significa, chama-se uma queda, né? Você está se lançando, talvez pela fé, não sei, para uma queda, para você cair de cara no chão, né? E aí depois que você cai com a cara no chão, não tem mais para onde você cair, entende? Falando aqui de gravidade, você caiu, chegou no nível máximo da sua queda. Aí Deus vai te exaltar, Ele vai te levantar, entende? Já existe outro caminho, né? Que as pessoas ficam arrogantes e soberbas, né? Ficam orgulhosas e isso vai preceder a queda delas. Mas aí é Deus quem vai puxar o tapete, ou a corda, né? Entende? Aí a queda vai ser grave, né? Aí a queda vai ser humilhante, vai ser escandalosa, entende? Então é melhor você se jogar, você cair, né? Porque depois que você cai, você não cai mais do que aquilo. Não tem mais para onde você ir. Aí você vai ser levantado, você vai subir, você vai ser exaltado. É o que acontece, né? Na maioria das vezes com os personagens bíblicos, né? Verso 4. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para os que te amam e guardam os teus mandamentos. Verso 5. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Então Daniel, por mais em santificação que ele esteja neste momento, buscando a Deus, ele se inclui, ele se coloca no meio da galera, inclusive dos rebeldes, né? Fomos rebeldes, pecamos contra ti, né? E a gente falou num dos vídeos atrás, né, da casa rebelde, né? Acho que o anterior foi sobre o desprezar dos dias humildes, começos, né? E antes desse foi esse assunto aqui dos rebeldes, a casa rebelde, né? Ezequiel falando para a casa rebelde. E Daniel se coloca no meio. Eu sou rebelde, fomos rebeldes, né? Apartando-nos dos seus mandamentos, né? Verso 6.
E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra, né? Então Daniel tinha o entendimento que os profetas eram usados por Deus para falar em nome de Deus para os nossos pais, para os nossos reis, nossos príncipes, mas também para todos os povos da terra, né? Então os profetas não são apenas para uma nação, os profetas não falam apenas para Israel, mas sim para toda a terra. E isso precisa ser restaurado na nossa linguagem, na nossa pregação atual, né? A nossa pregação atual vira e mexe. O profeta do Antigo Testamento estava falando para a nação israelita, né? Não é para mim aquilo lá. Aquela mensagem lá dos profetas é para a nação israelita, não é para mim. Mas Daniel está dizendo que é para toda a terra, a mensagem dos profetas. E esse verso 7 é o importante e é o mais revelador até o presente momento, no sentido de entender para quem é que Daniel, quem é o povo de Daniel, para quem que Daniel está orando, intercedendo, se colocando no lugar, e etc, etc, etc. Verso 7. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o coroar de vergonha, como hoje se vê. Aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, e em todas as terras por onde o Senhor os tem lançado, por causa das tuas transgressões que cometeram contra ti. Então, quem que é o povo de Daniel? No entendimento de Daniel, o que Daniel está confessando para Deus? Né? Ó Senhor Deus, pertence à justiça, nossa justiça é trapo de imundícia, mas a sua justiça prevalece, é a sua justiça que tem que ser feita, prevalecer na nossa vida. Vem fazer justiça na nossa vida, no nosso povo. Em quem? Aos homens de Judá, tribo de Judá, aos moradores de Jerusalém, tribo de Benjamim, e a todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, 10 tribos, reino do norte. Então Daniel está fazendo confissão dos pecados das 12 tribos de Israel e está pedindo a Deus para os alcançar, os abençoar com a sua misericórdia, com a sua bênção, né? Aonde quer que eles estejam, né? Por onde quer que o Senhor os tenha lançado. Então Daniel está com Deuteronômio 28, 29 e 30 na cabeça, né? Porque é lá que Deus disse que no futuro eles seriam espalhados por causa dos pecados deles, mas no futuro os traria de volta, né? Para ele mesmo, né? E Daniel entendia de tudo isso e com certeza Daniel estava falando dessas coisas na mente, né? Confessando o pecado deles, né? Verso 8. Ó Senhor, a nós pertence o coroar de vergonha, aos nossos reis, nossos príncipes, os nossos pais, porque temos pecado contra ti. 9. Ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia, o perdão, pois temos rebelado contra ele. 10. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus, para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio dos teus servos, os profetas. 11. Sim, todo Israel, 12 tribos, transgrediu a tua lei, desviou-se para não obedecer a tua voz. Por isso, a maldição e as imprecações que estão inscritas no livro da lei de Moisés, teu servo, se derramaram sobre nós, porque temos pecado contra ti. Então vamos entender mais uma coisinha aqui, né? Então Daniel está no cativeiro, né? Viveu o cativeiro, a casa de Judá, tanto a tribo de Judá quanto a tribo de Benjamim estão em cativeiro, né? Estão prestes a saírem do cativeiro, né? E Daniel morre dentro do cativeiro, né? Interessante isso, né? Ele morre dentro do cativeiro, mas o povo vai sair, né? No ano seguinte, segundo aquela tese, né? Aquela ideia inicial, no ano seguinte eles vão sair do cativeiro. Mas Daniel, né? Tá falando que eles transgrediram a lei, os mandamentos, os estatutos, não obedeceram a voz dos profetas, teus servos, que entregaram a lei de Deus, né? Então a lei de Deus não foi entregue apenas para Moisés, né? Ou as leis de Deus, né? Aquilo que Deus queria que eles fizessem, ou que Deus quer que nós façamos, ele entregou também para os profetas. Então na boca dos profetas também estão as leis que devem ser respeitadas, né? Então se Daniel, sendo quem ele é, entende que os profetas têm leis boas, né? Princípios, né? de prática de vida, para um verdadeiro adorador de Deus, né? Para aquele que quer servir a Deus, né? Quem somos nós para desprezar os profetas, para falar que os profetas falaram só para Israel, nação, né? Uma vez que o próprio Daniel também é uma tipificação de Cristo, né? Intercedendo por nossos pecados, né?
vivendo o que viveu, como se Jesus fosse viver, né, por nós, né? Verso 12. Ele confirmou a sua palavra, que falou contra nós, contra os nossos juízes, que nos julgavam, e fez vir sobre nós o grande mal, porquanto nunca, debaixo de todo o céu, aconteceu o que se deu em Jerusalém. Então aqui ele está falando daquela maldição, na verdade o verso anterior também falou, né? Está falando da maldição de Deuteronômio 28, 29 e 30, que viria quando eles pecassem, né? Que é o reino do norte, que viria e levaria eles para cativeiro. Veio o primeiro rei do norte, que é o rei da Assíria, levou uma leva, que é as 10 tribos, né? Depois ficou só a casa de Judá ali, né? Por um tempo. Depois veio Nabucodonosor e levou a casa de Judá também para cativeiro, né? Só que a casa de Judá voltou para sua terra, né? Só que o reino do norte, que é as 10 tribos, nunca mais voltou, né? Nunca mais, né? Porque eles se misturaram no meio das nações, né? Isaías no capítulo 7 vai falar que Efraim, que é as 10 tribos, reino do norte, se aliou com a Síria, né? O que significa isso? Fez aliança, né? As mulheres, né, efraimitas, né, se casaram com os assírios, misturando assim a linhagem de Efraim. Misturou as 10 tribos, né? Foi se dando em casamento, foi misturando, se aliou, se amarrou, se atramou, fez aliança, né? Fez aliança com Sheol, com a morte, fez aliança com a Síria, entende? Está agarrada com a Síria. E agora no nosso futuro, quando a Síria vier à nossa terra, estou pensando aqui em Miqueias capítulo 7, quando o rei da Assíria vier contra a nossa terra de novo, Efraim está no meio, entende? Efraim se aliou com a Síria. Não fica só no passado, no literal, entende? Misturou. Propositalmente, Deus fez isso, né? Aí vem Cristo e atravessa não só a Síria, atravessa todos esses impérios, né? Espiritualmente falando. Quem dentre eles que aceita a Cristo é a esposa do Cordeiro. Quem não aceita vai ficar pertencente ao povo marcado, ao povo da besta, ao povo que vai ser condenado no juízo, né? Mas o fato é que Efraim se alinhou com a Síria, entende? Então vai vir um mal. E nesse caso aqui no contexto de Daniel já veio 2 vezes. Veio primeiro Senaqueribe com a sua dinastia, e depois veio Nabucodonosor, entende? Nunca aconteceu isso, né? Debaixo do céu, né? Até o dia de hoje, né? Só que Daniel vai falar depois, mais para frente, que vai acontecer de novo, né? Em proporção maior. Verso 13. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não temos implorado o favor do Senhor nosso Deus, para nos convertermos das nossas iniquidades e aplicarmos a tua verdade. 14. Por isso o Senhor cuidou em trazer sobre nós este mal, e fez vir sobre nós, pois é justo o Senhor nosso Deus, em todas as suas obras no que faz, pois não obedecemos a sua voz. 15. Na verdade, o Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito, com mão poderosa, e a ti adquiriste renome, como se vê hoje. Temos pecado e procedido perversamente. 16. Ó Senhor, segundo a todas as suas justiças, aparte-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porquanto, ou por causa dos nossos pecados e das suas causa das iniquidades dos nossos pais, se tornaram Jerusalém e o teu povo vergonha para todos os que estão em redor de nós. Então aqui ele vai falar de pecados, de iniquidade, de justiça, ele vai falar de várias palavras-chave que quando o anjo for responder para Daniel, vai usar as mesmas palavras que Daniel usou na oração. Tudo que ele pediu, o anjo vai falar, né, dando um amém, dando um sim, mas estabelecendo um tempo para tudo isso acontecer, né? Ou seja, que o povo de Daniel vai ser alcançado, né? Aqueles que obedecerem, que agradar, aqueles que entenderem essa mensagem, essa palavra, é claro. 17. Agora, pois, ó Deus nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas sobre o teu santuário assolado, faz resplandecer o rosto, por amor do Senhor. Então, o santuário assolado, né, que naquele tempo foi o de Jerusalém, né, que foi assolado por Nabucodonosor e tantos outros, né, que passaram por ali. Aplica-se para o futuro que o santuário, que é o corpo de Cristo, também vai ser assolado, né, e vai se estabelecer uma desolação, né? Uma abominação desoladora, né? Entende? 18. Inclina, ó Deus, inclina, meu Deus, os ouvidos e ouve, abre os olhos e olha para nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome,
porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, confiada em nossa justiça, mas nas tuas muitas misericórdias. 19. Ó Senhor, ouve, perdoa, ó Senhor, atende-nos e age e não te retardes, por amor a ti mesmo, ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. Então aqui ele finaliza a oração. É claro que ele fez um resumo da oração que ele fez, né? Mas é uma oração de dias, né? Ou de meses, né? De tempos mesmo, né? De jejum, de oração, de súplica, de humilhação, buscar o favor de Deus, buscar o entendimento, a revelação, para Deus trazer para ele o entendimento, a revelação dessas coisas, né? Mas é importante a gente compreender essa oração de Daniel, que ele está orando por nós, né? Ele não está orando só para os judeus, só para a casa de Judá, só para a parentela dele. Ele está orando por nós, entende? Nós estamos nos meios das nações, nós que fazemos parte do povo que está longe, entende? E ele orou por esse povo, ele colocou esse povo diante de Deus, né? Entende? A humilhação, tudo que ele fez é em prol desse povo. Não confiando na justiça dele, na justiça deles, mas confiando na misericórdia de Deus, né? E Daniel acreditava, tinha fé que isso era possível, né? Tanto é que o anjo vai responder agora para ele. Verso 20, né? Falava eu ainda, e orava e confessava o pecado do meu povo, de Israel, e lançava a minha súplica perante a face do Senhor, meu Deus, pelo Monte Santo, que no caso é Monte Sião, não é Monte Sinai, do meu Deus. Então veja que as palavras de Daniel nos levam a entender que ele está olhando para o futuro, né, para o Monte Santo, para o Monte Sião, né? Ele está olhando para o Israel espiritual, para as 12 tribos, das quais nós estamos trabalhando em vídeos aqui, né, sequenciais, a respeito dessas 12 tribos. 21. Falava ainda em oração, quando o anjo, o homem Gabriel, tinha observado na minha visão ao princípio, veio rapidamente voando e me tocou à hora do sacrifício da tarde. 22. Ele queria instruir-me e falou comigo e disse, Daniel, agora saí para te fazer entender o sentido. No princípio das tuas súplicas, da sua oração, saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque você é muito amado. Considera coisa a coisa e entende a visão. Considera, pondera, observa, entende. 24. Né? E aqui a gente vai encerrar o vídeo nesse versículo, né? Conseguimos chegar no verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Então, quem que é o povo de Daniel na oração dele, que ele frisou várias vezes? Israel, 12 tribos, e não só a casa de Judá, não só os judeus, né? Ele está olhando para o futuro, né? 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, que o povo é 12 tribos, o reino do norte está incluso, e sobre a tua santa cidade, que é Jerusalém literal, terrena, para fazer cessar a transgressão, 1 ponto, para dar fim aos pecados, 2 pontos, transgressão e pecado, Daniel falou na oração, para trazer justiça eterna, né? Ou melhor, para cessar a transgressão, 1 ponto, dar fim aos pecados, 2 pontos, né? Para expiar a iniquidade, 3º ponto, Daniel falou da iniquidade deles. Para trazer justiça eterna, 4º ponto, a nossa justiça é traço de imundícia, né? E a sua justiça que nós queremos para nós. Para selar a visão, aquela visão, né, que ele teve a princípio, a visão da estátua, várias visões ele teve na verdade, né? Que no fim vai dar uma só visão, no desfecho final, uma mensagem única, né? 6º, né? 5º é selar a visão, 6º a profecia, e o 7º ponto é ungir o santo dos santos. No caso aqui aplica-se ungir Cristo como rei, né? Cristo já foi ungido como sumo sacerdote, assim que ele morreu e foi assunto aos céus, ele já foi ungido como rei e como sumo sacerdote, rei das nações, né? Só que ele foi ungido lá, entende? Ele precisa ser ungido aqui na terra, né? Como rei, entende? E também, né, o santuário, né, que é o corpo, que é a igreja toda, né? Purificar o santuário, entende? Como o santuário da época de Daniel foi assolado e foi estabelecida uma abominação desoladora, e a gente sabe que no futuro,
né? Vai ter um outro santuário que não é de tijolo, né? O santuário é o corpo de Cristo, tá? Precisa entender isso. Esse santuário vai ser mais uma vez assolado e vai ser posta uma abominação desoladora, mais uma vez, né, no santuário, mas agora abrangendo o mundo inteiro. Esse santuário que vai ser posto uma abominação desoladora, que vai findar ali na última semana, né, quando Jesus voltar, ele vai purificar este santuário, que é ungir o santo dos santos, entende? Né, vai ficar de forma plena, ele vai ser ungido como rei em toda a terra, e a abominação desoladora vai deixar de existir, porque ele vai dar fim em tudo isso, vai dar fim aos pecados, cessar, na verdade, cessar a transgressão e dar fim aos pecados, ele já deu lá na cruz, tudo isso ele já fez na cruz, mas o cumprimento delas precisam-se de 70 semanas, ou 70 anos, ou 2000 anos, né, para você entender a linguagem, né. Enquanto tudo isso não acontecer, o santuário não é purificado, entende? O santuário é purificado quando ele voltar, né, que ele transforma o nosso corpo, né? De uma vez por todas, cessa, não tem mais pecado, entende? Ele dá fim aos pecados. Tá bom, queridos? Então a gente vai ficar por aqui 26 minutos, né? Eu acredito que você conseguiu entender, né, quem é o povo de Daniel, toda a sequência aí da oração dele, o desfecho, né, quando o anjo começa a falar, e o anjo vai até o fim, né, que vai falar do anticristo, da aliança e tudo mais, né? Mas a parte da aliança, do anticristo, essas coisas vai ficar para um outro dia, até porque está amarrado já com uma live com o pastor Alex, né, e eu não posso passar à frente aqui, né? E tem vídeos no canal aí, né, falando disso, né? Não é porque eu não quero, não, é porque a gente está ajustando algumas coisas aí nesse restante de capítulo, e a gente vai fazer uma live sobre isso em cima somente desses pontos aí importantes, né? Verso 25, 26 e 27 de Daniel 9, vai dar uma live só para falar desses 3 versos. Amém, meus queridos? Então que Deus abençoe vocês, não esqueçam de curtir, de compartilhar, de nos ajudar aí divulgando, tá? Se Deus permitir, a gente continua gravando em nome de Jesus, e no próximo vídeo a gente vai falar de mais um profeta que vai estar no assunto de 12 tribos, 2 casas e por aí vai. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus.